Há mais de um século, em um Brasil recém-republicano, ocorreu um episódio singular na história política nacional. A primeira eleição presidencial direta da República, em 1º de março de 1894. Embora frequentemente esquecida, essa eleição revela como o jovem regime republicano ainda estava longe dos padrões eleitorais contemporâneos. Era um pleito que misturava democracia formal com práticas políticas de uma elite dominante, em um país marcado por restrições civis rigorosas e pela ausência de grande parte da população nas urnas. A República havia sido proclamada apenas 5 anos antes, em 1889, pondo fim ao regime monárquico. A Constituição de 1891 estabeleceu regras inéditas para eleições diretas para presidente, mas essas normas, na prática, eram frágeis e amplamente manipuláveis. No alvorecer dessa experiência eleitoral, o Brasil era um país de 14,3 milhões de habitantes, mas apenas cerca de 800 mil pessoas estavam habilitadas a votar, o equivalente a aproximadamente 5,6% da população. Esse público extremamente restrito, composto basicamente por homens livres, alfabetizados e com renda, refletia as severas exclusões políticas da época. Mulheres, analfabetos mendigos, soldados de baixa patente e religiosos, sob votos de obediência, eram explicitamente excluídos do eleitorado. O resultado desse primeiro pleito direto não foi apenas uma vitória política formal, mas também um retrato das idiosincrasias dos mecanismos eleitorais daquela época. Uma mesma votação que se pretendia democrática tornou-se palco de peculiaridades que destoam fortemente das eleições modernas. Se o número de eleitores era reduzido, o mesmo não se podia dizer da quantidade de candidatos. A eleição presidencial de 1894 entrou para a história justamente por esse contraste. Poucos votantes e candidatos em excesso. Oficialmente, 3 nomes concorreram à presidência da República, mas o processo foi marcado por uma fragmentação política intensa e pela ausência de partidos estruturados. Nos moldes atuais, os principais candidatos foram Prudente de Moraes, Afonso Pena e Bernardino de Campos. Todos eram figuras proeminentes da elite política republicana, especialmente ligadas às oligarquias estaduais, com forte influência dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Não havia campanhas eleitorais como conhecemos hoje. Não existiam debates públicos, propaganda em massa ou programas de governo amplamente divulgados à população. O processo ocorria majoritariamente dentro dos círculos políticos, longe do cidadão comum. Prudente de Moraes, ex-governador de São Paulo, acabou vencendo a disputa com cerca de 276 mil votos, o que à primeira vista pode parecer um número expressivo. No entanto, esse total representava uma fração ínfima da população brasileira da época. Em termos proporcionais, tratava-se de uma eleição altamente restritiva, onde o resultado refletia muito mais os acordos entre elites regionais do que a vontade popular ampla. Outro aspecto relevante é que o voto não era secreto. O eleitor declarava publicamente sua escolha, o que facilitava pressões, coerções e o controle político local. Práticas que mais tarde ficariam conhecidas como parte do sistema coronelista. Além disso, o processo eleitoral era descentralizado e pouco fiscalizado, o que abria espaço para fraudes, duplicidade de votos e manipulação de resultados, algo amplamente documentado por historiadores da Primeira República. Essa eleição, portanto, apesar de direta no papel, ainda estava longe de representar uma democracia efetiva. Ela consolidou um modelo político excludente, que moldaria o funcionamento do poder no Brasil pelas décadas seguintes. Para compreender por que a primeira eleição presidencial direta do Brasil foi tão restrita e elitizada, é necessário analisar suas causas estruturais. O problema não estava apenas nas regras eleitorais, mas no próprio desenho político, social e econômico do país no final do século XIX. A República nasceu sem participação popular, fruto de um golpe militar em 1889, e herdou uma sociedade profundamente desigual, recém-saída da escravidão, abolida apenas 6 anos antes, em 1888. A exclusão dos analfabetos do direito ao voto foi um fator central. À época,
Mais de 80% da população brasileira era analfabeta, o que automaticamente afastava a imensa maioria dos cidadãos do processo político. Essa restrição não era acidental. Tratava-se de um mecanismo deliberado de contenção do poder político nas mãos das elites, agrárias e urbanas, que viam o sufrágio amplo como uma ameaça à estabilidade do novo regime. Outro elemento decisivo foi a ausência de uma cultura democrática consolidada. Durante o Império, o voto era censitário e indireto, e a participação popular sempre foi limitada. A República manteve essa lógica excludente, apenas substituindo a figura do imperador por presidentes ligados às oligarquias regionais. O Estado brasileiro ainda funcionava como um sistema patrimonialista, no qual cargos, favores e influência política eram tratados como extensões do poder privado. Além disso, o federalismo, adotado pela Constituição de 1891, fortaleceu excessivamente os estados, permitindo que chefes políticos locais, os futuros coronéis, controlassem eleições por meio de redes de dependência econômica e social. Sem voto secreto, sem justiça eleitoral independente e sem fiscalização eficaz, o processo eleitoral tornou-se previsível e controlável. Essas condições explicam por que a eleição de 1894, embora histórica, não representou uma ruptura democrática real. Pelo contrário, ela institucionalizou práticas que se tornariam a base do sistema político da Primeira República, com impactos duradouros na relação entre Estado, poder e sociedade no Brasil. A eleição presidencial de 1894 não foi apenas um evento isolado. Ela produziu consequências políticas profundas e duradouras para o funcionamento do Estado brasileiro. A vitória de Prudente de Moraes consolidou pela primeira vez a passagem formal do poder dos militares para um civil, o que à primeira vista poderia ser interpretado como um avanço institucional. No entanto, esse avanço ocorreu dentro de limites muito bem definidos pelas elites políticas e econômicas da época. O modelo eleitoral restritivo reforçou a lógica do governo oligárquico, em que a alternância de poder se dava entre grupos regionais dominantes, especialmente as oligarquias cafeeiras. Essa dinâmica seria aprofundada nas décadas seguintes, culminando na chamada política dos governadores e, posteriormente, na conhecida política do café com leite, que passou a dominar a cena nacional a partir do início do século XX. A eleição de 1894 pode ser vista, portanto, como o embrião institucional desse arranjo. Outro efeito relevante foi a naturalização da exclusão política. Ao limitar drasticamente o eleitorado e legitimar eleições sem participação popular significativa, o Estado brasileiro criou uma democracia apenas formal, na qual a maioria da população não se reconhecia como parte do processo decisório. Isso contribuiu para o distanciamento entre sociedade e política, alimentando o descrédito, apatia eleitoral e, em muitos casos, soluções autoritárias como resposta à falta de representação. A ausência de mecanismos modernos de controle eleitoral também teve impacto direto na consolidação de práticas como o voto de cabresto, a fraude sistemática e a manipulação dos resultados. Essas distorções não eram exceções, mas elementos estruturais do sistema, tolerados e muitas vezes estimulados pelo próprio poder central, desde que garantissem estabilidade política. Somente décadas depois, com a criação da Justiça Eleitoral em 1932 e a introdução do voto secreto, o Brasil começaria a enfrentar esses problemas de forma institucional. Ainda assim, muitas das fragilidades da cultura política brasileira têm raízes diretas nesse período inaugural da República, quando a democracia foi concebida mais como instrumento de controle do que como expressão da vontade popular. A primeira eleição presidencial direta do Brasil, realizada em 1894, costuma ser lembrada como um marco institucional da República. No entanto, quando analisada com rigor histórico, ela revela muito mais sobre as limitações da democracia brasileira em sua origem do que sobre sua consolidação. Foi uma eleição direta, apenas no aspecto formal, mas profundamente indireta em seus efeitos reais, já que a vontade popular estava condicionada por exclusões legais, pressões locais e acordos entre elites.
O contraste é revelador. Um país com milhões de habitantes, mas com menos de 1 milhão de eleitores. Um regime que se dizia republicano, mas que herdava práticas excludentes do império. E um processo eleitoral que, em vez de ampliar a cidadania, reforçava o controle político dos já poderosos. A eleição de Prudente de Moraes simbolizou essa transição incompleta, o fim do ciclo militar no comando do executivo, mas a continuidade de um sistema político oligárquico. Do ponto de vista histórico, esse episódio ajuda a explicar por que o Brasil enfrentou tantas dificuldades para construir uma democracia sólida ao longo do século XX. A ausência de participação popular efetiva, a fragilidade das instituições eleitorais e a tolerância com práticas clientelistas criaram um ambiente propício a crises recorrentes, rupturas institucionais e intervenções autoritárias. Como curiosidade política, vale destacar que muitos dos debates atuais sobre representatividade, legitimidade eleitoral e distanciamento entre governantes e governados encontram eco direto nesse passado. A história da eleição de 1894 mostra que a democracia não se constrói apenas com leis ou eleições periódicas, mas com inclusão, transparência e instituições capazes de garantir que o poder, de fato, emane da sociedade. Compreender esse episódio não é apenas revisitar o passado, mas lançar luz sobre desafios que ainda persistem no presente político brasileiro. Diante de tudo isso fica a reflexão. Se apenas pouco mais de 5% da população podia votar em 1894, essa eleição pode realmente ser chamada de democrática? Até que ponto a exclusão política do início da República ajudou a criar a cultura de distanciamento entre povo e poder que ainda percebemos hoje? E mais, quantos dos problemas eleitorais atuais têm raízes diretas nesse modelo oligárquico do passado? Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, o Brasil teria seguido um caminho diferente se a República tivesse nascido com participação popular ampla? A história mostra evolução ou apenas mudanças de forma no controle do poder? Se esse conteúdo ajudou você a entender melhor como a democracia brasileira foi construída e limitada desde o início, deixe seu comentário, porque ele enriquece o debate e ajuda o canal a crescer. Curta o vídeo, compartilhe com quem gosta de história e política e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios sobre fatos reais que moldaram o Brasil. Seu apoio é fundamental para manter a história viva, analisada com rigor e sem distorções. Até o próximo vídeo.